Então, aí, professor, como eu faço? Faz o estágio, vamos dizer, informal, volta para o Brasil, traz toda a papelada que eu vou falar daqui a pouco, aí eu analiso a papelada, fiz um estágio lá na Accenture, lá da Alemanha, legal, ele traz o relatório de estágio, fiz essas atividades, acredito que a tecnologia deve ser mais ou menos parecida, vou entender, né? Java vai ser Java lá, alguma coisa não vai mudar, vou entender. Então, veio que está certo e aprovo. Aí você pede aproveitamento de créditos, substituição por um módulo, substituição por um semestre. Sempre a gente faz isso na comissão de graduação. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Tudo bem. Então, isso que eu estava a falar. Como se inicia um estágio no exterior de qualquer forma? Seja numa empresa, seja em Ciências Sem Fronteiras, seja por causa do intercâmbio, seja por causa do diploma duplo, seja porque você quer fazer sozinho, ok? Muito fácil. Inicia o estágio, comunica a gente, isso vai deixar aí, vou deixar lá e você faz melhor no USB mais rápido, ok? Inicia o estágio, manda um e-mail para mim, para a Patrícia, vou fazer estágio na ABB, lá em Milão, Itália. Beleza. E o que eu vou te dizer? Me manda a carta de aceitação. Aluno é aluno, né? Eu também fui aluno, correto? Eu preciso validar se isso está certo. Olha que tem a carta de aceitação que é muito importante, senão não faço. Original, correto? Tem que dizer qual é a unidade onde você vai fazer estágio, perfeito? Vou fazer uma unidade de transmissão elétrica, legal, ok? Quem que é o gestor? O nome do cara, correto? Para eu poder me comunicar, para agradecer, porque no agradecimento eu estou validando, estou montando um relacionamento, correto? A duração, 2 meses, 1 mês, o período que você vai fazer de 8 a 10, de 10 a 12, acredito que os números devem ser iguais no exterior que aqui, mas preciso saber isso. Por quê? Para calcular o número de horas, correto? Qual que é a bolsa que você vai receber? Porque alguns fazem estágio de 3.000 euros. Será que é estágio? Você entendeu? O cara está fazendo trabalho por fora, a instituição que é responsável lá não está sabendo e ele está me passando como estágio. Aí o que vai acontecer? A instituição lá vai ficar brava, vai cortar o cara do intercâmbio e vai criar um conflito internacional com a universidade. Então, não é para encher o saco de vocês, é apenas para escuta, faz as coisas certinhas, né? Aprende a ser aluno, né? É como quando você vai para a prova, vocês entram para a prova, tem que ser um cara bom para copiar, senão você se ferra, né? Correto? Se não sabe copiar, nem se enfia nesse, correto? Esse é um bom aluno que o aluno sabe copiar mesmo, né? Correto? Então, isso é importante, enviem antes. Professor, porque em árabe, traduz no inglês, passa no português, ou manda no inglês mesmo que eu me viro, ok? Beleza? E aí depois você passa uma cópia do contrato, não temos como aprovar o contrato, uma vez que você disse, vou fazer aprovação entre você e a empresa. A instituição que te dá cobertura no exterior, se uma universidade te dá essa cobertura, se não tem universidade, é com você mesmo. Se acontece uma coisa, o contrato tem que salvar você. Né? Se quebrou uma perna, caiu uma mão de robô na tua cabeça, a escola simplesmente vai fazer alguma coisa de parte da escola, não é responsabilidade da empresa. Okay? Tem que preencher o plano de estágio como se fosse no Brasil. Mas em português não dá para enviar. Traduz para o cara, né? Ou faz em português e escreve em inglês, ou em francês, ou em alemão. Tudo bem. Okay? E no final do estágio, tem outra coisa. No estágio, na computação, a gente faz alguns eventos no meio do estágio, que nós chamamos, historicamente, eu chamei de workshop, que era para treinar meus alunos em alguns itens muito interessantes corporativos. Virou uma coisa natural e eu faço um workshop. Aí se você está no exterior, alguém me manda um e-mail, professor, será que eu posso participar ou não do workshop? Entendeu? Não, está em centros do workshop, porque está no exterior, a gente já sabe, a Patrícia consegue validar isso ou supervisionar. E no final do estágio, a mesma coisa, relatório final, avaliação do gestor. Quando está dentro
do período de estágio da Poli, tem que entrar no portal, no Como Se Fosse Brasil. Se está fora, aí conversa comigo para a gente fazer a excepcionalidade e montar os períodos certos. Combinado? Aí se você diz, professor, eu vou fazer de fevereiro, março até outubro, legal, e não vou me matricular, tudo bem, me manda só essa declaração, para eu poder saber onde você vai fazer, se você está fazendo certinho, e depois, legal, autoriza você fazer. E o que mais faz? Faz tudo, como manda o figurino, fechamos o estágio, eu agradeço a empresa, falo com ela, gostou do aluno, você me dá mais 2 vagas? Você entendeu o negócio? Essa é a necessidade, é essa para nós. Aí, fechamos, traz para o Brasil todo, a gente pede através do departamento de aproveitamento de créditos, substitui por um módulo de estágio, por uma disciplina de estágio, no caso do semestral, pronto, somos felizes. Okay? Quando fuge de todo esse contexto, aí eu não consigo realizar as coisas de uma forma bastante justificada. No PCS, a gente trabalhou muito tempo esses estágios dessa forma. Em outros departamentos, que eu sei, ele não tem muito essa cultura, ok? Então, não tem a cultura, por exemplo, fazer estágio, ele quer fazer um convênio, correto? Puta, eu digo para mim, fazer convênio, eu sou um professor muito dinâmico, gosto da coisa muito rápida, eu sou engenheiro, não sou um cara que senta para pensar muito, filosofia está em outro prédio, correto? Então, eu solicito que vocês sigam essas regras bem simples, entre em contato com a Patrícia, que a gente cuida durante todo esse processo de estágio no exterior com vocês para evitar qualquer tipo de problema, ok? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Alguns cuidados que não devemos ter, que justamente vem de algumas perguntas que foram dadas aqui. O cronograma de atividade de estágio e da Poli provavelmente vai ser diferentes, né? Obviamente, lá é o hemisfério norte, aqui o sul, ou direita ou esquerda do mundo, né? Às vezes a coisa muda, né? Pedir matrícula na época que não tem matrícula na escola é um negócio que sempre não dá. A comissão de estágio não trabalha com a matrícula, a gente orienta tudo, matrícula, mas não tem assim a responsabilidade da matrícula. Se não dá para matricular, Jorge, será que eu posso fazer e depois, quando eu volte aqui, regularizo? Pode. Combinado? Aí eu faço o e-mail do professor Paulo, avisa para Paulo que ele da comissão de graduação e todo feliz. Ok? Não existe estágio, por exemplo, um caso muito particular que me aconteceu de um cara que veio da França, e fez muita coisa na França, um cara faz muito, né? E ele me queria passar como estágio alguns trabalhos práticos, muito interessantes, feitos em disciplinas, né? Provavelmente eu sou favorito a ter meu nome novamente na porta do banheiro, né? Mas, se você faz, por exemplo, trabalhos práticos em circuitos digitais, faz um circuito e faz um relatório, você vai ver, olha, quero que você me faça isso como está. Não vai dar, é uma disciplina. Então, cuidado, lá no exterior também tem iniciação científica. Então, deve-se avisar claramente qualquer atividade que você está realizando para poder ver se nós podemos aproveitar. Se uma atividade é dentro de uma disciplina, não há como colocar isso como estágio. Lá se chama internship, né? Ou em italiano, não me lembro o nome, mas tem um mapeamento. Não se chama disciplina PCS 2053. O cara me dá a sigla da disciplina. Então, tomem cuidado nisso. Um curso de inglês, também já veio aqui pessoal do cooperativo, professor, quero passar 4 meses em Miami. Miami, 23 de maio, lá dos Estados Unidos, eu quero vender alguma coisa lá, e porque eu vou fazer um curso de inglês? Não dá. Tem que ser atividade, assim, relacionada com tecnologia de informação. E aí vai ter uma pergunta, professor, eu vou trabalhar no Banco de Boston, lá em Nova York. Puxa vida, que aqui em São Paulo, a gente tem uma certa restrição com o banco. Por quê? Porque o estágio no banco é muito interessante. Não existe escola, hoje existe até, mas não existe escola que prepara bancário. Já percebeu? E eles contratam engenheiro, físico, químico, todo que é cientista,
por causa da lógica científica e a habilidade, não é, a base matemática que a gente tem, para fazer o quê? Para estar no bloco, para cuidar da banca, coisa que ele faz, correto? E eu particularmente, eu não sugiro ao pessoal da computação estar aí no banco, a não ser que seja na área de TI, a não ser que seja na área de business process, correto? E aí tudo bem, pode fazer, mas trabalhar na área de broker, deixa o cara do financeiro lá, da FEA, outros caras podem fazer isso, a gente não. Então aqui acontece isso. O que acontece no exterior? Jorge, puta, o cara do Banco de Boston quer que eu trabalhe lá no financeiro, tal. Tudo bem, aí eu posso analisar esse caso, porque é uma oportunidade de você aprender a trabalhar dentro de uma empresa no exterior, para poder participar. Se do terceiro, legal. Se do quarto, digo, não dá para falar com os caras para te passar para unidade de negócios tal, correto? Eu vou orientar. Mas pode ser que eu ajude o cara, vai lá, o cara ganha tus dólares, mas tenta ver se conectar para outra área. Essas são algumas das excepcionalidades que nós podemos ter. Está em uma loja de McDonald's, também já foi falado para mim. Mas o cara chegou aqui, queria ser monitor durante 4 meses na Disneyland. Né? O cara bacana, bem sincero, bem ousado para me pedir isso. Falei, não dá. E como esse também qualquer um. Vai fazer estágio, vai fazer estágio numa empresa de áudio, como aconteceu no Brasil. Eu usava ser uma empresa de áudio. Sabe o que ele era? Tinha uma banda de rock, ele queria trabalhar no rock, entendeu? E descobri isso. Ele também colocou meu nome no banheiro. Então, lá também não vai fazer isso. Vai entrar em qualquer loja, querer, antes de querer fazer a coisa errada, melhor vocês façam a coisa certa, que é a minha recomendação. Eu não consigo supervisionar lá, mas eu sim consigo mandar um e-mail para o cara, ou ligar para o cara em meu inglês e me comunicar com ele. Só para saber se vocês estão bem dentro do Estado. Que é isso que nós fazemos aqui em São Paulo. Às vezes eu ligo para alguns, Jorge, prazer, saudade. Tem mais 2 vagas para o próximo ciclo, e consigo mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Ok? Está em outras áreas também. Peguei um estágio na área de filosofia. Não tem sentido. Nossa, mas sabe que eu quero ser no exterior, eu quero aproveitar. Procura outro. Correto? Então, minha sugestão é vocês trabalharem sempre dentro da área de TI. E muito cuidado. Hoje tem uma tendência no exterior que está acontecendo. A mesma coisa no Brasil. Está faltando gente. Faltando Europa, está faltando gente. Tem muita velha. Ok? E está querendo gente nova, com esses conhecimentos que vocês querem. Então está havendo a exploração, a contratação da mão de obra barata. Né? O estagiário, bom de 5º ano, se eu pago 5 paus, 5 mil, e o cara fica, que legal, a empresa não paga 10 paus de imposto, ou 5 paus de imposto, porque está contratando como estagiário. Percebe? Ok? Então tem que tomar cuidado, porque o estagiário só funciona na época do estudante. E o pessoal de fora sabe que nós estamos querendo ir para o exterior, porque é uma certa, estamos com dinheiro, segundo eles também, né? Estamos com dinheiro, então há uma facilidade de mobilidade bastante grande. Tomem cuidado. Existem empresas que contratam para trabalhar de 8 à meia-noite para pagar $300. Avisem a gente, sempre vão informar para a gente poder saber a capacidade ou a certeza de que essa empresa seja uma empresa idônea para nós. Ok? Sempre consultar com a comissão. Sempre consultar. Patrícia, um canal aberto, ela me pergunta, eu respondo. Você me pergunta para mim, eu respondo. Todo que está aí com a comissão de estágio, a professora Solange e eu, estamos à disposição dos senhores. Ok? Não sei se isso aí deve ter contribuído para vocês, mas se vocês tiverem mais dúvidas, ficarem mais tímidos, eu fico no departamento de engenharia e computação, na sala C238, tempo integral. Às vezes eu fico fazendo muita reunião com os pesquisadores, porque eu gosto de fazer workshop, discutir projetos, pesquisa, essas coisas, e fico caminhando pelos laboratórios, mas sempre estou à disposição de vocês, dos alunos, para poder conversar qualquer coisa do estágio ou alguma orientação psicológica, também ter feito com função de psicólogo, ok? Estou à disposição dos senhores, ok?
É isso aí. Tudo bem? Uma pergunta fácil. Claro que é verdade, é a empresa. Se você pegar uma dessas dependências, a empresa gostaria de ter um cara limpo, porque na hora que vê o histórico, vai dizer, qual prefiro eu? O cara que é mais aprovado que menos aprovado? É uma primeira forma de poder fazer a seleção. Minha experiência me diz assim, que às vezes o cara vem mais, quinto ano estou falando, aquele cara que vem quadradão, bem assim, nerd, bem estudioso, ok? Normalmente ele na empresa não se dá muito bem, em uns 70% dos casos que eu conheço. O cara mais folgadão, aquele cara que sempre caminhou nas coisas dos outros, ok? O cara, às vezes, é bem mais sucedido. Você tem a oportunidade de ver uma palestra do Buscapé, aquele cara que sai na televisão, você fala de minha parte e ele pode te confirmar, tá bom? Então, mas, infelizmente, dependência complica a vida nossa. Ok? Por quê? Porque você tem que assistir a aula para levantar essa dependência, correto? E aí a comissão, ela te dá algumas sugestões, primeiro para que tua vida acadêmica termine tranquilamente. Aí eu sugiro vocês pensarem nesses casos, porque nos dá problema mesmo. Ok? No máximo pode ter 2 dependências para poder fazer um estágio no cooperativo de no máximo 30 horas. Se sobe para 3, 4, a gente suspende o estágio e vocês só vai ter que fazer parte acadêmica para limpar tudo aquilo que está pendente. A mesma coisa funciona para o semestral. Senhores, mais alguma dúvida? Mandem um e-mail ou me visitem, que eu sempre estou à disposição. Okay? E agora você que está entrando no Facebook, você conta a história do lado operacional e vocês trocam ideias com ele, como ele conseguiu. Tem o irmão dela que está lá em Londres, né? Que também que foi iniciador do Facebook, por exemplo, aqui. Pergunte para ele operações, diga. Professor, normalmente o estágio no exterior, ou assim, não, acho que como eu estou no segundo ano, eu não sei essa rotina do estágio, né, como funciona direito. Qual? É que assim, como eu estou no segundo ano, eu não conheço direito a rotina do pessoal do estágio, como que eles procuram, como que eles se comunicam com as empresas. A procura, assim, tem um método bem bacana. Você tem os veteranos, que é o melhor método, passa bastão para o outro, ok? Tem a Patrícia, ela tem todas as informações no portal de estágio, ok? Temos uma lista de empresas, ok? Facebook, Microsoft, algumas são no exterior, porque o programa no exterior ainda, como te digo, eu estou observando como vai aumentar isso, né? Por causa da mobilidade. E esses são os primeiros, ok? As primeiras informações que você pode poder ter. Existem essas empresas que eu coloquei lá na apresentação, que também são canais abertos para poder determinar empresas que colocam. Hoje, na internet tem bastante empresa que oferece estágio para a gente. Mas pela sua experiência, você acha que, partindo do aluno, não só com essas ferramentas que você falou dos veteranos, dá para arranjar empresas novas, fora que está... Dá para quê? Arranjar empresas, estágio em empresas novas, diferentes dessas daí, que você
você apresentou? Então, eu acho que é uma possibilidade para achar, porque eu não tenho a divulgação deles completa para aqui, né? Divulgação de vagas aqui para o Brasil, não tenho. Eu estou procurando, como você, abrir um canal para que o pessoal possa mesmo divulgar vagas, ok? Eu ainda não encontrei, eu estou trabalhando com a Atria, por exemplo, eu tenho contato, procurar para você facilitar a tua vida. Por enquanto, uma coisa bem específica, que vem através do programa Ciências Sem Fronteiras, uma coisa bem natural. Mas, qualquer coisa, até você chegar no estádio, eu acho que terei mais informações de empresas idôneas para isso. Tá bom? Agradeço a você. Você vai ficar? Tá beleza. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, Alex. Agora o André, que eu acho que ele vai falar um pouquinho sobre microfontes. Boa tarde. Eu pedi para distribuir uma coisa, daqui a pouco eu falo um pouco melhor sobre os tópicos também. Então, meu nome é André Amaro Souza, eu sou aluno do terceiro ano do cooperativo aqui da Poli. E o próximo, eu acabei agora o módulo acadêmico e vou começar o módulo de estágio, né? Eu vou fazer o estágio lá no Facebook. E aí, como é que foi o processo, né? Conforme o professor tinha falado anteriormente, ano passado, eles, segundo o irmão da Laura, o Victor Lassans, ele veio, o Facebook veio para cá, para visitar a USP, né? No caso, tem uma competição chamada Hackathon, que eles vêm fazendo, eu não sei se começou ano passado, mas vai ter esse ano também. E aí eles vieram divulgar tanto essa competição deles. É basicamente uma competição onde você tem um dia, 24 horas, para programar um projeto seu. Basicamente isso. E aí eles vieram divulgar isso e também eles vieram fazer entrevistas. E esse ano eles vieram fazer de novo. Aí eu me inscrevi, eu mandei o meu currículo para lá. Eu estava no segundo ano, mas eu pensei, não tenho muita coisa a perder, né? Deixa eu fazer, vai que se der certo Deus, se não der também, depois eu tento de novo. E aí eles fizeram entrevista, eu mandei o currículo, isso por volta de quinta-feira, assim. Eu fiquei sabendo na quarta, decidi fazer, fiz o currículo lá, mandei na quinta. E aí a entrevista foi já na segunda, aí então eu tive um final de semana assim para pesquisar algumas coisas para perguntar, essas coisas assim. E, só uma coisa, qualquer dúvida sobre o que eu estiver falando, pode me perguntar, eu vou responder, tá? E aí o que acontece? Foram duas entrevistas aqui na Poli mesmo, uma seguida da outra, as duas em inglês, né? Todas as entrevistas em inglês. E lá você percebe que é o seguinte, o que eles estão atrás, né? Por exemplo, eles querem um cara que sabe programar em 10 linguagens, o cara é expert em várias linguagens. Não é isso que eles querem. Eles buscam as pessoas que, assim, é claro que você vai ter que programar, então o entrevistador vai procurar ver se você é fluente em alguma linguagem de programação. Isso para ele já é suficiente, não importa qual. Tá? E normalmente as entrevistas pedem para que você escreva o seu código na lousa. Então, é uma entrevista técnica, ele vai te passar alguns problemas, você precisa resolver e explicando para ele o que você está fazendo, porque ele quer ver se você é fluente mesmo, né? Se você consegue se comunicar com o computador. Basicamente isso. Porque por mais que lá você vai ter que programar em outra linguagem, se você já sabe uma, você já sabe bem se comunicar com o computador. Então, modificar isso só vai modificar a forma de como você vai estar falando. Mas você já tem a base, o princípio. E uma coisa importante também que eu notei nas entrevistas é que eles querem perceber como é que você pensa. Então, assim, eles vão te passar um problema, não fica, por exemplo, com medo de se você não conseguir resolver corretamente. O que eles querem é assim. Então, imagine que você fez um código, por exemplo, teve um problema lá que me passaram que era para escrever um código que tirasse a raiz do número. Ele vai tirar o número e quer que você imprima a raiz dele. Só que você não pode usar mais as estruturas prontas, né? Você tem que construir isso. Tá. E aí eu fiz a primeira vez,
E aí ele olhou e viu que dava errado para números menores do que 1. Ele me falou isso. E aí o que ele queria ver era como que eu pensava, como que eu iria pensar para consertar o meu código. Então o problema não é você ter errado, né? Ele quer ver como você vai pensar para consertar o seu erro. Aí eu fui lá, consertei, expliquei o que estava errado, por que estava errado, e por que agora ia dar certo. E aí depois também eu vi que eu não tinha cuidado do caso quando era negativo. Eu não sabia se ele queria números complexos e tal. Então, às vezes o problema que ele te passa também não está todo estruturado. Você precisa conversar com o cara. Então é mais uma conversa mesmo que eles propõem para você. Então, as 3 entrevistas foram basicamente assim, a parte técnica, problemas diferentes, né? Só que também tem uma outra coisa. Você vai ser, lá você é entrevistado por um engenheiro, trabalha lá. Então a primeira coisa que ele faz, ele te fala o que ele faz lá dentro. Quem é ele basicamente lá dentro. Né? Quanto tempo que ele ficou, que ele já trabalha lá. E depois ele te faz algumas perguntas. E nessas perguntas ele quer ver se você mesmo está interessado. Né? Então, por que você quer vir fazer estágio no Facebook, basicamente? Porque assim, não adianta você só usar, mas você não acreditar que você quer estar lá dentro desenvolvendo um produto bom. Para eles, você pode ser o melhor cara, assim, mas se você não for apaixonado pelo que você vai fazer lá, eles não vão te contratar. Então, essa parte é importante para isso. Para eles detectarem se você está antenado no que está acontecendo, né? Se você gosta daquilo. E depois tem uma parte também que ele pergunta se você quer fazer alguma pergunta para ele. Pode parecer algo inocente, assim, você quer fazer alguma pergunta? Mas na realidade, a própria recrutadora tinha me falado, né, que nessa parte é para você mostrar também o seu interesse. Você faz várias perguntas sobre o que você... Tipo, você usa o Facebook quase todo dia. Então tem algumas coisas que com certeza você está curioso para saber. Aí você pode perguntar para ele. Ele é um engenheiro que trabalha lá. Tanto é que teve uma vez que eu fiz uma pergunta que não era da área dele. E aí o cara não soube me responder. E aí eu fiquei, poxa, eu tinha preparado isso daqui, e aí o cara não me respondeu. Mas acontece também. Mas aí você muda a sua pergunta, faz outro tipo de pergunta. E, por exemplo, na época, eu tinha pesquisado naquela semana, né, o que tinha assim, de novidade e tal, e aí descobri que eles tinham ganhado o prêmio de melhor lugar para trabalhar lá nos Estados Unidos. Né? Acho que por 2 anos consecutivos, algo assim. Aí eu explorei bem isso. Ou seja, perguntei bastante sobre como era trabalhar lá, o que ele podia me falar para convencer ele para lá, se ele tinha desafios todos os dias, como é que era isso. Uma das coisas que ele me falou foi, por exemplo, um dos entrevistadores falou que se ele ficasse 3 meses sem ver nada novo, sem que viesse nenhum problema para ele que ele não soubesse resolver, ele não ia querer mais ficar lá. Ele ia estar acomodado e não é isso que ele quer para a vida dele. Ele quer sempre estar aprendendo coisas novas, fazendo coisas novas, ser desafiado. Então, nessas grandes empresas, por exemplo, Facebook, Microsoft, Google, você sempre tem essa visão, tá? De que as pessoas estão lá, elas não querem se acomodar, elas querem fazer coisas novas. Tá? E isso fica bem claro também na entrevista. Então, se você demonstrar isso para ele, para o entrevistador, isso vai ser algo bom. Tá? Aí foram essas 2 entrevistas que eu fiz, e depois de uma semana eles pediram para fazer mais uma, só que por Skype dessa vez. E aí eu fiz também, depois de uma semana eles responderam que eles iriam enviar uma oferta de estágio. E aí começou toda a papelada para chegar no estágio. Já vi isso também. Que idioma você fez essas entrevistas? Todas em inglês. Inclusive tinha um dos entrevistadores, ele era português, mas ele falou, não, a gente tem que entrevistar em inglês. Pessoal, desculpa, só perguntar, por favor. Tem 2 pessoas dos Estados Unidos para fazer as entrevistas aqui. Esse ano eles contrataram uma funcionária, então vai ter uma retaguarda desse funcionário que fala português para aqui, mas a
politécnico muito mais. Mas falou, tem que ser a comissão de estágio do PCS. E também eu fiquei bravo e fiquei contente, né? Porque essas duas coisas, se eu coloco essas duas histórias no ano 2005, 2004, quando eu assumi a comissão de estágio do PCS, né? Tinha uma outra pessoa e não tinha todo esse conjunto de atividades que hoje eu, a professora Solange e a Patrícia fazemos no PCS. Todo esse grupo de atividades, esse barulho que nós fazemos em torno do estágio, deu alguns resultados importantes. Eu fui culpado de trazer essa moça, não conhecia ela, infelizmente, mas o cara falou que eu organizei. Eu não organizei. E isso aqui é bacana, porque às vezes no estágio a gente controla que o aluno não fuja das regras de estágio, porque é complicado para o Ministério do Trabalho, para a Escola Politécnica, para a empresa e para o aluno mesmo realizar as coisas fora das regras. Às vezes a gente tem que ser um pouco meio duro nas regras. E às vezes a gente também é bonzinho, dando facilidades a muitos alunos quando é a oportunidade. Ok? Então, essa é nossa vamos crescendo, na verdade, né? O risco no banheiro, a paritagem na poli, e ainda, antes não ouvia, por exemplo, em algumas comissões no conselho, ou algumas reuniões do PCS, o estágio incentivava a ausência dos alunos nas disciplinas. Nunca se ouvia isso, mas depois de um tempo comecei a carregar que vocês estavam estagiando e não apareciam na aula. E isso me preocupava, né? E essas são as coisas que me indicaram que fomos participando, mas de outro lado também hoje nós temos uma participação muito ativa no conselho, nas COP de graduação, nas SQ, onde nós participamos e a gente tem opinião. No ano 2006 para trás nunca teve opinião da comissão de estágio ou o representante de estágio. Então eu levo a opinião do programa de estágio, levo as coisas problemáticas, a gente tem a palavra em cada um desses conselhos, eu falo pelo estágio. O Solange fala pelo estágio, a Patrícia fala na CCQAB. Então isso é importante. O estágio na computação se tornou uma força muito importante para o departamento. Okay? E aí tem um pouco do histórico, né? O histórico, para vocês observarem na Poli, no estágio, nós tínhamos poucas empresas oferecendo estágio no 2004, por isso que foi minha entrada na comissão. Tinha uma empresa da área financeira que contratava mais ou menos de 60% a 70% de todos os estagiários na computação. Era, naquela época era o Banespa, né? Aquele vermelho, Banespa, e todo mundo ia para o Banespa. Fazia labor de secretária, labor de correio, fazia tudo menos computação. Né? Mas por quê? Porque, segundo o que eu recebia, é que não existiam muitas empresas que queriam vocês no cooperativo ou no semestral por duas razões importantes. Primeiro, porque o semestral é curso diurno, correto? E os caras da empresa queriam um estagiário tempo integral durante o dia. Então era interessante, melhor contratar algumas outras universidades menores, como a São Judas, a Unip, que elas têm curso à noite. Né? Depois eu conto um detalhe aí, né? E o cooperativo, porque só tinha 4 meses. E os caras falavam, não tem estágio em 4 meses, não dá para fazer. Hoje, por exemplo, eu estava observando um programa de estágio internacional, um período de 4 meses. Né? Eles aprenderam da gente hoje. Né? Tinha um funcionário específico para controlar. Esse funcionário era um cara que inicialmente, no ano 90, iniciou o curso, um cara com bastante vontade. Ele só tinha um network da Poli. Se alguém perguntava, você, professor, você conhece uma empresa? Pronto, esse é o que ele tinha. Não sabia como crescia o mercado, que era o mercado de TI, não sabiam que vocês da Poli eram o profissional júnior, que poderia ser melhor que o profissional que era diurno, ok? Não se sabia vender o estagiário da Poli, nem no âmbito nacional, nem no âmbito internacional. Obviamente, funcionário é funcionário, né? Uma coisa é ter uma pessoa especialista que conhece o mercado e que sabe conversar com o mercado, né? Os alunos
ficavam sem interesse no estádio, deixavam passar, ficavam nervosos, o pessoal do cooperativo, que eu tinha uns estagiários, ficava muito nervoso porque só faziam estágio no Banespa. No Banespa ficava fazendo função de secretário ou secretário. Então, eles me comentaram, aí fui observando isso aí, e os professores começaram a perder assim, o valor do estágio. Tanto assim que queriam tornar todo semestral e deixar o estágio como se fosse estágio em qualquer instituição hoje. O estágio, você pega o seu estágio, preenche os pontos e pronto, já você é profissional. Na computação não é hoje assim, né? E o cooperativo no semestral interessava para o mercado. Se você vendia estágio para o IBM do cooperativo, o cara não queria. Accenture não entendia, ok? E o que é cooperativo? Até hoje, eu tenho muito problema, por exemplo, chegar no IBM hoje, depois de fazer tantas palestras do IBM, o que é cooperativo? É porque culturalmente a corporação, as empresas mudam de funcionar, uma rotatividade muito grande na área de TI. Então esse era nosso histórico, e dentro desse histórico eu comecei a pegar no 2004 e comecei a pensar em profissionalizar, como a gente que é da escola de engenharia, comecei a montar um projeto de estágio, inicialmente com conhecimento que eu tinha de administração, não que me formei em administração, mas que foi exercer administração como engenheiro, e isso foi o que eu montei aqui, né? Eu ia falar, pode passar. E esse modelo é meu modelo, okay? É meu modelo. Profissionalizei o estágio, que era apenas uma disciplina, um módulo, aí eu criei um modelo para poder agir, né? Então, era eu sozinho. Esse modelo com eu sozinho não dava certo. Então, comecei a pensar como fazer barulho para poder criar e trazer recursos e trazer empresas. Okay? Então, comecei a fazer muita reunião com empresas. Comecei a convidar na Poli as empresas a conversar comigo, a explicar que era o estágio cooperativo. Eu pegava no carro e ia para o estágio. Tem alguém da Química aqui? Alguém da Química? Bom, vocês passam para o pessoal da Química o que eu fiz, para eles saberem o que se fez no PCS. Né? Comecei a criar um network próprio da Poli, nesse caso através de mim, inclusive quando o pessoal começou a ir para o exterior. Né? Então você pode ver que o ponto central do estágio para nós são vocês. Né? E de um lado está a Poli, de um lado está a empresa, e tudo isso tem que trabalhar em conjunto, senão a gente não consegue realizar as coisas. Hoje temos grandes problemas. O aluno, por exemplo, do cooperativo, ele acha que o cooperativo é para trabalhar, porque ele vai ganhar dinheiro. Né? O estágio para nós, né, é vocês começarem a experimentar uma pré-vida profissional nas empresas. E para tal, por exemplo, com Patrícia, a gente prepara os alunos do terceiro ano do semestral cooperativo para entrarem na empresa. Tem um curso que o Protec, que a gente faz em conjunto com o Centro Estudantes, né, de preparação de assuntos técnicos para o pessoal entrar no estágio. Tem um curso para preparar os alunos do semestral cooperativo para eles elaborarem seus currículos, né, poder ter uma postura profissional dentro do estágio. Isso é inédito. Isso não tem ninguém em São Paulo, no mínimo. Hoje que eles estão copiando o nosso programa. E as empresas nos ajudam fazendo esse tipo de preparação. Né? A gente faz, por exemplo, na Poli, faz uns almoços com as empresas. Almoço para dar aquele charme corporativo. Na verdade, a empresa traz o lanche nesse horário, de meio-dia a 13, a Patrícia, ela que realiza esse tipo de atividade. A empresa que faz, apresenta a empresa e imediatamente inicia o processo de contratação. Isso tem dado muito, assim, um resultado muito bom. Ano passado, este ano, né, nós já temos todo o cooperativo, quase todo o cooperativo contratado hoje, que vai para o estágio agora, né? Em maio. Então, quase tudo contratado. Você faz um reforço, né, dentro desse modelo e a gente consegue manter isso de uma forma bastante importante. Por exemplo, o relacionamento
se vai aumentando, praticamente temos 200 empresas contatando com a gente, cada instante temos empresas que são padrão, e dentro desse modelo aparecem universidades, empresas no exterior, como vou passar aqui, para poder realizar, né, uma série de intercâmbios ou estágios, como você vai ver na experiência que eu vou contar. Isso aqui é importante, eu gostaria que você leve, que o estágio não é apenas uma coisa particular de vocês. Se vocês fazem errado, vai dar errado na poli, vai dar errado na empresa. Se vocês fazem certo, eu vou ganhar mais relacionamento, eu vou ter mais sucesso com vocês. Ok? O sucesso é tão legal que no 2006 eu tinha apenas 6 empresas, hoje já passaram aqui no meu escritório umas 250 empresas, e a gente tem, assim, ativas, umas 25 empresas para fazer estágio. Fora empresas do exterior, que eu vou passar a discutir com vocês, ok? Sinta-se à vontade para perguntar, ok? Porque esse risco no banheiro é porque a gente tem que controlar tudo isso. Às vezes, por exemplo, o aluno quer trabalhar no segundo ano, quer trabalhar no módulo acadêmico, e a gente tem que preservar, né, a evolução da sua carreira, para não distorcer o que é o estágio. Às vezes o cara vai para o exterior, com Ciências Sem Fronteiras, e ele se vai fazer um estágio no McDonald's, né, a trabalhar no McDonald's, e ele quer passar como estágio. Aí eu não consigo aprovar, então aí eu ganho meu nome na porta do banheiro. Né? Interessante. E aí, por exemplo, esse da Panicati, ela tem um sentido. A empresa que trouxe essa menina é um ex-politécnico que foi estagiário nosso no programa. E ele sabia que nós fazemos esse tipo de atividades. Ele veio para a empresa dele, ele pediu na Code Elétrica a sala, e eu não estava nem sabendo. Só fui convidado que ia estar a menina. Aí foi legal também, né? Mas essas coisas são boas porque o pessoal vai imitando nossas atividades que realizamos nesse modelo que nós estamos colocando aqui. Você pode ver que se envolve a diretoria de escola, a chefia de departamento, ele trabalha muito ativamente com a gente, ok? Inclusive a gente tem a oportunidade de se relacionar com a diretoria das empresas, presidência, TOTUS, IBM, Microsoft, a gente tem um grande relacionamento, ok? Bom, qual que é a nossa missão no estágio? Né? Basicamente, tratar o estágio como um programa que se torne um modelo nacional, um modelo que inspire outras universidades, não apenas como uma unidade apenas de vocês quererem experimentar. Nossa intenção é que vocês devem ser preparados para a empresa. Nos tempos modernos que nós estamos agora, na área de tecnologia de informação, temos uma falta de profissionais em TI, né? A base de profissional júnior, eu chamo profissional júnior, o estudante de engenharia de computação, ciência de computação, a base é muito grande, né? Existe muita faculdade de ciência da computação e de engenharia da computação também, né? E quando a gente vai para o mercado e a gente pede, por exemplo, um profissional em tecnologia de informação que chega para a gente. Por que digo para a gente? Porque às vezes eu me coloco na cabeça das empresas e como consultor às vezes ajudo a contratar. Aparecem 150 candidatos que sabem programar em Java, ou em Beagle, ou em Python, ou em qualquer outro nome bacana. Mas não aparece um profissional para construir software. Só aparece um, que às vezes é um cara de São Carlos, um cara da Poli, um cara às vezes da Campinas, né? Ou às vezes um cara que apareceu por aí que é muito bom de alguma universidade menor. Então, cheguei na conclusão que os profissionais júniores, os futuros profissionais de uma empresa, estão na pirâmide, né? As universidades públicas, São Carlos, Campinas, a gente. Então, nós precisamos representar essa necessidade dentro do mercado, ok? Por isso que é importante que meu aluno, né, nossos alunos que vão por estágio, eles comecem a ser preparados nesses valores corporativos. Temos feito com a Patrícia N eventos, a Patrícia foi nova na comissão há 2 anos, né? 1 ano. Eu já fiz eventos para
Vocês imaginam, nos primeiros eventos de workshop, eu me reunia com os estagiários, que outro professor era o coordenador, era para poder discutir tecnologia. Então mudei isso. Eu disse, não podemos discutir tecnologia porque os professores sabem mais que às vezes que os outros. E começamos a discutir valores corporativos, como por exemplo, se apresentar diante de uma reunião, postura corporativa. Eu trabalho muito isso, liderança, como se enfrentar com o chefe, como entrar num estádio, não de chinelo, às vezes de gravata. Por que de gravata? Qual o sentido? Ok? No estádio, no exterior, né? Uma preocupação minha e da minha comissão, como tratar com cultura. Vocês já imaginaram trabalhar com norte-americano, com espanhol, com russo e com árabe, ou com indiano? São culturas diferentes. Eu que venho de outro, emigrei de outro país, né, eu entendi a cultura. A mesma coisa quando a gente faz um trabalho de estágio profissional, se você não sabe a cultura, você, brasileiro, nós brasileiros não temos essa capacidade. Mas se você chega para o norte-americano e fica na frente dele assim, encarando, o cara não vai fazer negócio contigo, não vai gostar de você. Se você fica querendo jogar futebol e na hora da oração do árabe, você vai criar um conflito internacional. Então, o exterior tem esse grande problema. Por isso que a gente vai preparar o pessoal do PCS para entender cultura, ok? E aí, nós temos como missão aumentar o número de empresas. Sempre estou passando para a Patrícia a incumbência de entrar em contato com as empresas, marcar reunião. A gente, em 3 meses, temos feito quantas reuniões, Patrícia, aproximadamente, assim, só para bater papo desse problema? Mais ou menos, a gente faz umas 4 por mês, 4 por mês, né? Às vezes eu faço 5, né? 3 por semana. Interessante isso, né? E aí nós temos, depois de tanto caminhar, veio o nosso programa internacional, que aos poucos estamos tentando operacionalizar, porque aquilo realmente teve um grande impulso por algumas atividades que nós temos dentro da comissão. Isso que eu estava observando, eu peguei essa figurinha que eu dou aula de gerência de projeto de TI, não projeto de qualquer coisa, de TI, e aqui você pode ver algumas coisas interessantes, né? Ele está aí no exterior. Como que a gente tem que se vestir, correto? Né? É bem diferente, né? Você tem que, como que são as leis, como que é a linguagem, os rituais, né? As normas, né? As atitudes, né? Os sentimentos. Você acha que só para ir para o exterior e legal, vou aprender inglês 3 meses, né? Não, é complicado viajar por um país onde você nem conhece a cultura. Senta com o cara na mesa de um cara e não come a comida dele, né? Você cria outro conflito social, ok? E a gente, às vezes, ninguém avisou para você que tem que ter uma certa atitude dentro de uma outra empresa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o diretor de marketing aqui da Microsoft, né, que ele veio no ano 2002, mais ou menos, a fazer um relacionamento com a USP, né, e ele trabalhou comigo nesse projeto e terminou sendo meu orientado de mestrado. E depois migrou para a unidade, ao COP, ele chama COP da Microsoft, onde ele foi dirigir lá o marketing. E não se deu muito bem, porque ele tinha uma energia muito grande para trabalhar e lá é bem diferente. Ele me contou a história, ele saiu da Microsoft em outra empresa também, mas aí eu entendi um pouco como nós no exterior temos que considerar todos esses indicativos, esses índices, essas características para ir lá e se virar na cultura. Apenas você está conhecendo a parte, né, mais em cima. Oh, que bacana, vamos falar inglês, alemão, espanhol, italiano, muito bacana visitar o negócio de Itália, a torre de Pisa, não sei o que das quantas, mas fazer estágio no exterior é você trabalhar cooperativamente dentro de um grupo de trabalho, onde você, se você fica mudo, você não aprende nada, e se você fica rindo todo o dia inteiro, também não vai aprender nada. Então, por que não vai fazer, né? Nós temos no estágio no exterior, que uma coisa que está indo muito lentamente,
pelo modelo que a gente tem, alguns pontos importantes para vocês que nós hoje colocamos. Por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, uma oportunidade de você realizar alguma atividade acadêmica no exterior através da CNPq. Isso deve ter um tempo de vida, mas enquanto estiver esse programa, vocês aproveitam para ir para o exterior em diferentes níveis, graduação, pós-graduação, etc, etc, etc. E oportunidade de ir para uma universidade, e nessa universidade, como em toda universidade, tem vagas de estágio em algumas empresas locais nos países da respectiva universidade. Você pode fazer estágio através desse programa, ok? O programa, inclusive, permite fazer esse tipo de atividade, estágio, ok? Aí a comissão de estágio, Patrícia, que é bem treinada por mim, ela pode tirar dúvidas de como agir nesse tipo de estágio, ok? Existe hoje, assim, aproximadamente nos últimos 2 anos, né? Aproximadamente uns 50 alunos cada período, realizando atividades de Ciências Sem Fronteiras e realizando estágio. No final, eu darei as recomendações para as pessoas que começam a realizar esse tipo de atividade, para não me ultrapassar nem passar como o trator, porque o aluno depois faz estágio e diz: chega aqui em São Paulo, eu fiz estágio, professor. E aí, o que eu faço? Não, eu quero agora meu estágio, né? Então, a figurinha anterior que eu passei aqui, né? Vamos ver aqui se dá certo. Essa atividade aqui é muito importante. Você não pode fazer nada sozinho, nem eu também não, porque precisamos conversar. E muita gente vai para o exterior e chega aqui e me diz: já fiz estágio, professor. E aí vem começo a dizer: cadê o documento? Não tem documento, professor. Não tem nada. Você fez estágio onde? Poxa, eu fiz um curso eu fiz um treinamento na Disneylândia. Você entendeu? Então essas coisas a gente às vezes não consegue liberar e, portanto, a gente não consegue contribuir com vocês. Precisa conversar com a comissão de estágio, ok? Existe na Poli programa de intercâmbio, né, que está na CRINT. Vocês participam desse programa como aluno da Poli e vão 1 ano ou 2 até participar de algumas disciplinas fora. Quando se está no exterior, nas universidades, as universidades têm grandes oportunidades de fazer estágio, ok? Também você pode se candidatar lá, né, no exterior para realizar estágio. Quando você está no exterior, realizando esses 2 tipos de programa, né, o âmbito é o país e vocês, o país lá. Aqui a gente apenas assessora, orienta. Não temos como realizar um controle ou um tipo de responsabilidade laboral, porque não é nosso país, ok? Então, o programa de intercâmbio lhe dá possibilidades para você. Já tem aqui mais ou menos um número de 12 alunos durante 2 anos. O programa de diploma duplo, a mesma coisa, dá oportunidade de você trabalhar 2 anos em um país, em Itália, Alemanha, Espanha, e oportunidade também de poder estar no estágio. Só que quando você está no exterior, muito cuidado. Você está dentro do programa exterior, não está dentro do programa da Poli. Então, se você faz estágio lá, não vai querer se matricular em outubro, se matricular aqui. Não dá. São 2 timings diferentes. Tem que tomar cuidado. Tudo bem? Você queria perguntar? Tudo bem? E tem instituições externas para fazer estágio. Eu fui levantando porque conheço essas instituições externas, né? Por exemplo, essa aqui, a Adrians, é uma empresa de politécnicos. Ele foi aluno no ano e ele abriu uma empresa que hoje ele faz recrutamento para as principais empresas. E ele teve a oportunidade de ter conexão com empresas do exterior. Só que as empresas do exterior, eles querem em períodos bem diferentes do nosso. Obviamente, lá quando tem aula, aqui não tem aula. Quando aqui é verão, lá é inverno. Então, pô, tudo diferente. Combinado? Ok? Então, mas é uma oportunidade interessante, porque hoje o aluno, inclusive, para um pouco a escola para poder investir um pouco nesses estágios ou nessas oportunidades. E a recomendação, minha recomendação particular, é fazer um estágio no exterior. É bacana, desde que se aprenda.
Porque se você vai fazer estágio para programar em Java ou em Python, aqui se programa em inglês, programa em português, qual é o crescimento? Não há crescimento. Então é muito bom pensar na hora de ir para o exterior o ganho que você vai ter. Nem voltem aqui dizendo, agora que eu fui para o exterior eu vou ser melhor que o cara que ficou no Brasil. Esse aí não é uma verdade. Porque na hora que a gente contrate, né, a gente vai contratar o cara que vai dar solução na empresa, não o cara que vai traduzir e o cara que vai simplesmente ficar fazendo de translation dentro da empresa. Muito cuidado. É uma força que vai agregar, mas é importante que você ganhe conhecimento. Ok? Essa empresa é interessante. Eu vou deixar a apresentação posteriormente, ou com Patrícia, se quiser, informações e vocês conseguem entrar em contato com essa empresa. Outra empresa interessante que antigamente eu testei é o IAST, né? Uma organização internacional que permite fazer intercâmbio. Minha experiência particular, ainda não entrei com força dentro da Poli, do PCS, da computação. Eu levei 2 meninos para fora e eu tive que trazer um alemão aqui. Foi interessante trazer um estagiário alemão aqui, porque eu sei que estando um cara que fala inglês, o grupo vai crescer. Isso é bastante legal, mas a gente precisa ter contrapartida dentro do laboratório da Poli, mas acho que mudou. Eu vou trabalhar agora com a Patrícia, essa instituição, porque sei que a FEA e outras unidades têm esse relacionamento, ok? Essa é a mesma unidade, só que no escopo brasileiro. Antigamente não tinha isso. Hoje tem essa associação que representa essa outra instituição internacional. Seria interessante para vocês entrar no site, dar uma olhada, ler, entender qualquer dúvida. Eu me coloco à disposição do departamento para esclarecer o que vocês poderão fazer dentro desse aí. Aí, por exemplo, eu estou aqui, estava falando para a Patrícia, o Unesp recebe prêmio internacional, eu queria também receber prêmio pela Poli. Ele disse que traz 200 caras. Aí comecei a perguntar como a Unesp tem tanto dinheiro para trazer 200 caras de fora. Só alguma pergunta que eu queria responder. Algumas empresas que, pela nossa experiência de estágio e que a gente foi pegando nos relacionamentos que a gente vai tendo dentro do network nosso, uma foi o Facebook, né? E esse aqui é uma experiência bem sucedida. Nós estamos realizando o segundo encontro a semana que vem. Segunda-feira. Eu sei que vai falar depois, beleza. Então, mas é importante que esse Facebook veio ano passado, através de um aluno meu, ok? E ele veio como um cara da Facebook. E aí eu coloquei na cabeça dele o modelo de negócios do estádio. O modelo de negócio do estádio, como vocês já sabem, eu quero que meus alunos ganhem. E o Facebook também quer, né? O Facebook não vem aqui só para fazer caridade profissional. Ele tem sua intenção. E nós, Escola Politécnica, temos que colocar também nosso olho. Foi tão sucedido que o primeiro teve 3 alunos. Temos 3 alunos lá na Facebook, 2 contratados e um que vai para o estágio agora. É isso mesmo? É você? É. Então ele vai contar direitinho como aconteceu. O mais interessante é que este segundo encontro já marcou a consolidação do relacionamento do PCS com o Facebook. Quer dizer, nós lideramos o relacionamento aqui na USP com o Facebook, né? E ela já sabe o que é engenharia de computação, né? Sabe que existe outro curso lá na outra rua, ok? Que nós também oferecemos para ele a participação como membro da USP, né? E eles contratam vocês para poder realizar uma série de estágios. Aí é importante que vocês saibam se comunicar em inglês, né? Para poder realizar essas atividades dentro do Facebook, né? A outra foi a Microsoft, né? Que foi também um convite do IME, de outro professor lá, convidou a fazer coisas com eles. Aí com a Patrícia, que a gente tem uma capacidade um pouco mais diferente, inovadora, que é esse Politécnico, né? A gente fez diferente. O resultado deu isso aqui, né? Você pode ver aqui no resultado Hire, né? Tem 1, 2, tem 3 da Poli, né? Isso aí
e 2 do INE. Que sim, eles não convidaram para participar, eu me levei 3 vagas de lá, né? E eles pegaram só 2, né? E o resultado de um trabalho que nós fizemos com a Patrícia, a gente pensa, a gente planeia como bom engenheiro e depois a gente ganha 3 vagas, correto? Esses caras estão trabalhando lá na Microsoft, né? E essa também é outra oportunidade que a gente tem cada ano. Eles vêm, fazem recrutamento. Eu tenho amigos na Microsoft, inclusive internacional, já vou fazer os contatos para poder realizar uma outra coisa dentro da Microsoft. É uma outra empresa grande que consegue inserir. Por quê? Quando uma empresa grande vem como Microsoft, Facebook, né, ela tem que procurar primeiro vamos dizer, os players do mercado acadêmico. Quem são os players do mercado acadêmico dentro aqui deste fórum? Nós, as federais de São Carlos, Campinas, etc, e depois todas as particulares, ok? Isso é muito importante observar, por isso que nós precisamos cuidar de nossa excelência durante o estágio também. Alguma dúvida desse instante, senhores? Contei para vocês o histórico. Estou trabalhando no estágio desde 2005 aproximadamente. Já tenho colocado meu cargo à disposição para que outros professores possam dar continuidade, né? E a gente, a parte do exterior, estágio no exterior, a gente foi deixando em inércia. Por quê? Porque a mobilidade internacional, a globalização, foi levando e eu achava que essa globalização ia ser natural. Está acontecendo. Tem aluno que já foi para a China, para a Índia, coisas bem particulares. Tem empresas que às vezes são do exterior, que são empresas que querem programadores, que às vezes eu não deixo passar, porque sei que não vai agregar muito para você. Então também existem empresas e veteranos que já fizeram um estágio no exterior e conhecem o caminho das pedras. É uma outra forma de você colocar, né, procurar esse estágio no exterior. O caso da China foi o caso de uma empresa brasileira, onde o pai, obviamente, era dono da empresa, né, e ele trabalhava na empresa, procurou o partner da China e ele foi para a China, né, e se deu muito bem. Essa empresa também gostou dos nossos alunos. E esse é nosso âmbito. Não vamos crescer neste ano. Eu acredito que nos 2 próximos anos não devemos crescer no âmbito internacional. Preciso criar um network internacional, na verdade, como criamos aqui no Brasil. Mas agora vou dar as recomendações em termos do processo administrativo, ok? O que é o estágio no exterior e nas empresas? O que acontece? A gente procura ser bastante normativo, mas às vezes eu não tenho jeito, preciso usar um pouco de flexibilidade. Quando está no exterior e você vai fazer estágio na empresa, a empresa lá também vai agir como aqui. Eu tenho um convênio com a universidade, então, para fazer um convênio aqui na universidade, você vai terminar o 5º ano e não vai conseguir terminar de fazer convênio, portanto você não vai conseguir fazer estágio. Então qual que é a minha recomendação? Como é um estágio no exterior, o âmbito laboral, o âmbito acadêmico no exterior. A responsabilidade com a empresa e vocês, exclusivamente de vocês. Aqui no Brasil, a responsabilidade é 3. Poli, empresa e vocês. Lá no exterior, como a universidade não pode entrar lá, então, entre vocês e as empresas. Porque às vezes você tem que ter um seguro. E o seguro, normalmente, a empresa do exterior quer que a universidade pague. Às vezes aqui também é assim. Só que aqui se usou muito, a empresa paga, porque são R$40, R$30. Seguro não tem esse problema, ok? Então, a contratação é no âmbito do país, exclusivamente entre a empresa e vocês, ok? A escola sempre tem que estar informada, nesse caso, me informar, Patrícia, para mim, que você está iniciando um estágio numa empresa no exterior. Para encontrar estágio hoje no exterior, né, por exemplo, para a Europa, se não tem visto, não adianta. Ok? No Mercosul tudo bem, mas lá fora, nos Estados Unidos, tem visto, não adianta. A não ser
que você passe por um programa de intercâmbio, por um programa de diploma duplo, e você tem um visto de estudante. Quando tem visto de estudante, a universidade que acolheu você, que se responsabilizou por você, ela é a responsável do estágio, ok? Ela é o que dá cobertura para você. Você sozinho não pode ir para pagar minha passagem e vou para o exterior. A não ser que exista um programa de uma empresa aqui no Brasil, por exemplo, a Thales da França, a Renault, uma empresa desse tipo, né, que consiga realizar a partir de aqui, aí a gente pede o visto, faz todo o trato e você vai para o exterior. Okay? Então aqui tem que tomar esse cuidado, porque o âmbito contratual é exclusivo entre vocês e as empresas. No programa Ciências Sem Fronteira, que está hoje, por exemplo, praticamente no cooperativo, 50% está indo para esse programa, ok? Às vezes estudam coisas interessantes, outro cara foi estudar balé, salsa, coisas desse tipo, né? É bom também rever esse negócio para vocês crescerem, né? O responsável CNPq e Escola Politécnica, aí se tem todo um formalismo para você realizar um estágio bastante autorizado. A gente, eu particularmente, oriento os alunos para aproveitar os créditos. Vá para Ciências Sem Fronteira, faz um estágio. Naturalmente, porque vocês devem entender que o estágio nosso tem uma duração. Vai 2 semanas e quer validar, não dá para fazer. Então, há coisas que vocês precisam entender de nosso estágio. A duração é de 4 meses, tempo integral. A duração é de 3 meses, aproximadamente tempo integral em 6 meses no semestral. O que você tem que cumprir esse número de horas para a gente aproveitar esse crédito. Ok? Se diga. Que você falou do... Pode voltar o slide? Posso. É que você falou no caso, na possibilidade de ter um estágio no exterior, aí, só que o contrato é entre você e a empresa. Só que se a Poli não aprova, não é que não aprovar, não sei se a palavra é aprovar. Se ela não aprovar o estágio, se ela arranjar um estágio no exterior e você não achar adequado para o curso de computação... Então, veja bem, o que não é adequado para a computação, como vou passar depois, você antes de entrar no estágio, você me comunica. Perdão, a Patrícia, por exemplo, ela manda um e-mail, o tal aluno Cássio, 5 e-mails cada dia, né, querendo saber como você age, né? Então, por exemplo, tem que ser uma empresa idônea da área. Você vai trabalhar em tecnologia de informação por causa da computação, correto? Vai fazer programação, vai fazer arquitetura, vai fazer metodologia, vai fazer um sistema, vai trabalhar em pesquisa. Tem que entender isso. Agora, você vai para a Europa, você vai trabalhar, primeiro estágio que aparece, né? Medicina, quero ser médico, não tem sentido, né? Como por exemplo também ir para o McDonald's lá de Paris, não, vou fazer um treinamento lá, não tem sentido, entendeu? Aí eu não vou aceitar mesmo, não consigo justificar. Então, por isso que a gente pede, no início do estágio no exterior, uma declaração, né, de parte da empresa, a empresa me indica quem que é o responsável, quem que é a unidade, e aí a partir daí eu descubro a idoneidade da empresa que ela faz, correto? Então aí eu consigo aprovar, pois não? Professor, você vai falar das empresas, tem programas que estão fora, mas algumas vezes estão lá. Sim. Mas quando você, se o aluno conseguir fazer, mesmo que fora do nosso, tem como validar? Tem. Um professor e cara de bravo, uma professora ajuda, ok? Por isso que eu saí no início no banheiro, né? Risco no banheiro, eu sei quem quer. Eu sei quem colocou essa, né? Que eu rejeitei o estágio dele, ok? Tem, por exemplo, você está no Ciências Sem Fronteira. Pô, ela pegou um estágio no outubro e você tem que voltar em agosto. Só me informar, né? Que tua responsabilidade é ficar lá, porque você vai traçar a Poli. Jorge, posso fazer fora do... Pode, mas você tem que ter uma carta de parte da empresa indicando qual que é o período. Né? Vou fazer um mês. Você disse, tudo bem, pode fazer, mas um mês te faltam 3. Então vou voltar para o Brasil para fazer mais 3. Correto? Então, tudo é possível desde que a... para fazer as entrevistas aqui. Então vai ter uma retaguarda dessa funcionária que fala português, porque ela é daqui, mas eles marcam esse dia para fazer todas as entrevistas porque o pessoal vem de fora daqui.
Tá. E aí uma coisa que talvez vocês estejam pensando é o que eu posso fazer, porque tudo bem, vocês estão fazendo a universidade aqui, estão fazendo uma pós, profissão na pós, por mais que você tenha notas muito boas e tal, o que demais eu posso oferecer para eles, né? Como que eu vou destacar das outras pessoas? E aí é o seguinte, eles estão procurando então pessoas que saibam pensar, né? Então pensar, então basicamente você não vai trabalhar lá simplesmente traduzindo o que eu quero fazer, vou lá, programo naquela determinada linguagem e virar basicamente um tradutor. Não, eles querem pessoas que quando vier um problema novo, você saiba, você seja capaz de propor uma solução, tá? Basicamente isso. E um meio muito bom que também cobra isso aqui no Brasil é a maratona de programação, que foi o que eu passei na Folha. Então o que acontece? Eu fiz maratona de programação desde quando eu entrei aqui na Pod, né? Na verdade eu fiz Olimpíada de Informática antes, e aí quando eu entrei, eu sabia que existia maratona de programação, e aí eu me dediquei para ela, né? Aí eu montei um time. Essa maratona de programação é basicamente assim: você vai montar um time de 3 alunos, tá? Da universidade, e aí eles te passam, por exemplo, uns 12 problemas, acho que de 8 a 12 problemas, algo assim. Você tem umas 5 horas para resolver em time, e só tem um computador. Então, basicamente, e os problemas não são tão fáceis assim, tá? Os problemas chegam a uma dificuldade muito alta. E aí, o que acontece? Nesse tipo de competição, os problemas que eles passam para você, ele vai treinar justamente isso, a sua capacidade de propor uma solução nova, a partir do conhecimento que você tem. Então, a partir dos algoritmos que você conhece, da matéria que você sabe, vai vir um problema novo para você, basicamente, e você vai ter que propor uma solução que seja eficiente e que passe no tempo, na memória e em todos os casos de teste que o juiz tem. É basicamente isso, né? Você tem 5 horas para fazer os 12 problemas, mais ou menos. E outra coisa que eu quero enfatizar dessa maratona de programação é que, assim, todos os caras que eu conheço que foram estagiados e trabalham nessas grandes empresas que eu falei, eles tiveram algum vínculo com a maratona, eles fizeram a maratona, tá? Então, eu acredito que foi daí que eles conseguiram fortificar a base deles, ou seja, conseguir entender bem uma linguagem, ficar fluente numa linguagem de programação, porque você precisa disso durante a competição. Não adianta você ser um cara muito bom, saber resolver o problema, mas não conseguir codar, não conseguir passar isso para o computador. Não adianta para a competição, você não vai ganhar nada, tá? A não ser que você seja o cara que tem a ideia e tem outro no seu time que programa. Mas isso não é tão bom assim. Às vezes é bom você saber de tudo, assim. Tá? E aí, pode ser um caminho difícil, assim, seguir pela maratona, mas é um caminho que tem dado certo para muitos caras. Então, não é algo que acontece para um ou outro. Tá? Essas empresas estão vindo para cá, para o Brasil, por exemplo, e eles buscam esses caras aqui, os caras que participam dessa competição, desse tipo de competição. Eu preciso me destacar, por exemplo, preciso ir para a internacional para eles me contratarem? Não. Tá? Tem casos de caras que não foram para a internacional, eles conseguiram, por exemplo, ir para... Tem várias fases, né? Tem a fase regional, aqui, por exemplo, em São Paulo, depois tem a fase brasileira, depois tem a mundial. Tá? E aí estão indo cerca de 6 times para a mundial, mas você não precisa ir para a mundial para você ser contratado por esses caras. Experiência própria? Oi? Experiência própria ou você foi para internacional? Eu fui. Mas eu tenho exemplos de caras que não foram para internacional, mas que assim, eles aprenderam isso, né?
Então, quando chega lá na entrevista, o problema que ele te passa é um problema que, se você comparar com os problemas da maratona, são semelhantes ou digamos até, sei lá, seriam problemas médios, assim. Os problemas médios difíceis que você faz lá, chega a ultrapassar os problemas que eles passam na entrevista. Se você se prepara por lá, quando você chega numa entrevista dessa, você já está bem preparado. Eu estou indo para a reunião da CCQ. Você precisa falar? Não, eu só queria só que vocês na segunda-feira o Facebook vai estar aqui. Tá. Durante o dia fazendo as entrevistas, né? Ainda dá para enviar currículo? Então, eu não sei dizer exatamente, mas se eu fosse vocês, eu mandaria. O que você mandar? E às 5 horas vai ter uma palestra falando sobre as contratações e também sobre o hackathon, lá no prédio do centro. Será que você podia dar um exemplo de um problema, só para dimensão mais ou menos? O problema da maratona ou da Maratona. entrevista? Maratona. Da maratona? Tá. Por exemplo.